Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Eduardo e hoje eu vou mostrar como realizar a configuração da caneta de vibração CMAS 100-SL da SKF, tá certo? Passo a passo eu vou mostrar para vocês como realizar essa configuração e deixar essa caneta pronta para sua inspeção. Vejam só, a primeira coisa que temos que saber aqui é, existem dois botões na caneta. O botão 1 é para selecionar, o botão 2 é para procurar. Tem apenas dois botões, um seleciona, o outro procura. O 2 é para procurar, selecionar. Aqui na tela, você vai observar que você vai mudar tela a tela e realizar a configuração passo a passo. A primeira configuração que você vai realizar é em relação à unidade do sistema. Se você vai fazer as leituras em milímetro, métrica ou polegada. Veja só, aqui, ao procurar, acionar o botão procurar, você vai ver aqui unidade do sistema. E aí você vai apertar o botão 1 para selecionar. Quando selecionar, você vai ver aqui as opções inglesa, em polegada, ou métrica, para as suas análises, ou seja, a sua leitura ser em milímetro. Observe, quando tem esse retângulo aqui, ó, é porque ele está selecionado. Então você vai apertar o botão 1 para selecionar qual a unidade de medida você pretende realizar a sua inspeção. Então aqui foi escolhida a unidade métrica. Se você já realizou isso, agora é só voltar para a tela inicial. Agora, a outra configuração é em relação à linguagem. Qual a linguagem da sua leitura? Se é em espanhol, português, inglês. Aqui observe que está sinalizado aqui a linguagem em português. Se você quer deixar aqui a linguagem selecionada em português, aí é só apertar o botão 1. Pronto, então nós já temos aqui a configuração do sistema, da unidade de sistema que vai ser realizada a inspeção e agora também a linguagem. Vamos para outra configuração. Ó, veja só, já nessa configuração aqui, em relação aos grupos, você vai observar no instrumento que existem duas opções de grupos. O grupo 2 e 4, o grupo 1 e 3. Mas para facilitar o entendimento, vejamos aqui. Veja só, aqui está selecionado o grupo 2 e 4. O que diz? Quais são as configurações para você realizar, ou seja, para ser escolhida a configuração 2 e 4. Aqui, a classificação 2 e 4, conforme a norma ISO, que define bem, diz o seguinte: para você utilizar esse grupo 2 e 4 padrão, as máquinas têm que ter aqui, ó, o tamanho médio, com a altura do eixo medindo entre 160 milímetros e 315 milímetros de altura do eixo. E também, se ela opera em velocidades acima de 600 RPM. Então, se o seu equipamento rotativo aí que vai ser realizada a análise, se ela tem uma altura de eixo medindo entre 160 e 315 e a sua rotação aqui é acima de 600 RPM, ela se enquadra no grupo 2 e 4. Se não, vamos observar o que diz o grupo 1 e 3. Já o grupo 1 e 3, que são as duas opções, 2 e 4, 1 e 3, são para máquinas com altura de eixo maior do que 315 milímetros. Ou seja, se os seus equipamentos rotativos têm acima de 315 milímetros de altura do eixo, então aqui o grupo escolhido vai ser o 1 e 3. No caso aqui está sinalizado o grupo 2 e 4. Tá certo? Vamos avançar. Agora, em relação à fundação, onde está instalado o seu equipamento? A fundação ela é flexível ou rígida? Se a base é rígida, você vai selecionar como rígida. Se é flexível, você vai sinalizar como flexível. Tá certo? É muito comum a gente encontrar as bases, os seus equipamentos em bases rígidas. Então, aqui a fundação rígida e flexível tem essas duas opções, tá bom? Então vamos avançar aqui. Agora, em relação à classe, importantíssima essa informação.
A classe, são 3 classes, 1, 2 e 3. Classe de quê? De aceleração de envelope, diz respeito exclusivamente aqui para os rolamentos. Já nos grupos é para a vibração global. Veja só, o que diz a classe 1? Se os rolamentos têm de diâmetro interno entre 200 e 500 e a velocidade do eixo é abaixo de 500 RPM, você vai escolher a classe 1. Já se os rolamentos têm como diâmetro interno entre 200 e 300 milímetros e a velocidade do eixo é entre 500 e 1800, a classe é 2, a classe padrão. Já se eles têm diâmetros internos entre 20 e 150 milímetros e velocidade do eixo entre 1800 a 3600 RPM, é a classe 3. Então, informação importantíssima. Você vai observar em qual das classes se enquadra aqui o seu equipamento e fazer a configuração. Você vai selecionar aqui, ele vai mostrar as opções classe 1, 2 e 3 e você vai selecionar a qual se adequa à sua realidade. Já aqui nós temos em relação se você quer deixar ativado ou não a temperatura, a medição de temperatura aqui, o sensor de temperatura. Então, se você deseja deixar ativado, é só deixar ligado, se não, você desligar. Após realizadas essas configurações, o seu instrumento está pronto para ir a campo e fazer a sua inspeção, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado de como fazer a configuração da caneta de vibração para realizar as suas inspeções. Se você gostou, curte aí o vídeo, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e tenha acesso aos nossos conteúdos que certamente contribuirão com o dia a dia profissional de vocês, tá bom? Fiquem atentos que traremos mais novidades em breve para vocês. Um grande abraço e até as próximas aulas.